poder compreender e nós todos podemos ser edificados nessa noite. O apóstolo Paulo, que escreveu a carta dele, começando do capítulo 1, indo até o capítulo de número 4, e nós vamos falar um pouco sobre qual é a mensagem, ou quais são uma das mensagens, né? Quando observamos que temos uma riqueza de detalhes. Estava na cidade de Filipe, ela foi plantada pelo próprio apóstolo Paulo em uma das suas viagens missionárias. Igreja essa que nós vemos Lucas escrever em Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, ali contando como é que foi iniciada a história ali naquele lugar, como que foi a viagem missionária do apóstolo Paulo até aquela cidade. E logo depois que o apóstolo Paulo vai àquela igreja, planta aquela igreja, logo então podemos chamar o apóstolo Paulo também de pastor daquela igreja, pois ele fundou aquela igreja ali no nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele vai continuar a sua caminhada missionária. O apóstolo Paulo ele escreve cartas à igreja de Corinto, ele escreve cartas à igreja da Galácia, ele escreve cartas à igreja de Éfeso. Todas essas igrejas, de uma maneira, foram apacentadas pelo ministério do pastor Paulo, debaixo ali, juntamente com a autoridade da igreja que consistia em Jerusalém, segundo Lucas escrevendo ao Atos dos Apóstolos. Igreja essa que era presidida por Pedro, por Tiago, por João. Esses, a princípio, foram os homens de Deus que começaram aquela igreja, era o conselho geral daquela igreja. A saber, o apóstolo Paulo, quando começa o seu ministério, ele vai até Jerusalém para buscar ali, não sei se uma aprovação, mas pelo menos buscar uma comunicação com os apóstolos do Senhor, e ali está iniciando o seu ministério debaixo ali daquela autoridade, primeiramente debaixo de Cristo Jesus, depois juntamente com os demais apóstolos. Apóstolo Paulo, esse mesmo que disse que ele não era digno de ser chamado como um daqueles apóstolos quais andaram com Cristo ali, mas Deus, através da vida dele, fez grandes coisas. E nós observamos que em uma das suas prisões, o apóstolo Paulo, que passou por mais de uma cadeia, era levado de cadeia em cadeia, o próprio mesmo se chamou de prisioneiro por Cristo Jesus, ou prisioneiro de Cristo Jesus, para o Evangelho, pelo Evangelho, deu a sua vida para Cristo. Ele, em uma de suas cadeias, a sua história, a Bíblia vai dizer que ele estava ali na cadeia e Epafrodito vai visitá-lo e vai levar mantimentos ao apóstolo Paulo, vai levar doações ao apóstolo Paulo. Epafrodito esse que o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo de número 3, que se encontrava muito enfermo, se encontrava em grande dificuldade, mas mesmo assim ele arrisca a própria vida por Cristo Jesus, para levar doações até o apóstolo Paulo, que estava na cadeia naquele momento. O apóstolo Paulo esse que disse que naquele momento não estava precisando daquelas doações, mas o recebe de bom grado, pois era uma doação da igreja de Filipe para ele, escritos do próprio apóstolo Paulo. Logo, quando o Epafrodito vai levar os mantimentos a Paulo, o apóstolo Paulo se sente cheio de gozo, cheio de alegria. Então o apóstolo Paulo vai escrever a sua carta à igreja de Filipos. Nós observamos que ele vai mandar a sua carta através do seu servo, do seu discípulo ali, Epafrodito, para que ele pudesse levar essa carta para ser lida para toda a igreja. Nós já observamos na sua carta que o apóstolo Paulo, ele ensina sim medidas doutrinárias, ele ensina sim coisas concernentes à fé, mas não somente isso. Nós observamos que ele vai derramar o seu coração nessa carta, porque já tinha muito tempo que ele não visitava aquela igreja, e ele estava orgulhoso, segundo ele mesmo escreveu na sua carta, da fé daqueles irmãos, da maneira que aqueles irmãos estavam levando o evangelho
Evangelho, a maneira que os irmãos que aceitaram a fé estavam vivendo a vida cristã. O apóstolo Paulo então vai escrever a sua carta agradecendo os irmãos pelaquelas doações e fazendo algumas ressalvas. Nós podemos observar que ele vai começar no capítulo de número 1, fazendo logo o prefácio. Depois dele fazer o prefácio, ele faz uma oração agradecendo a Deus pela vida de cada um daqueles irmãos. E ele diz no capítulo de número 3, no capítulo 1, versículo 3: eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós. No versículo 4 ele diz: fazendo sempre com alegria e oração por vós em todas as minhas súplicas. No versículo 5 ele diz: pela vossa cooperação do Evangelho desde o princípio até agora. O apóstolo Paulo se alegrava com a permanência na fé daquela igreja, desde o primeiro dia que eles encontraram a fé até aquele dia. Com alegria eles faziam a obra do Senhor, com alegria eles se dedicavam na obra do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Feliz é o pastor que pode dar graças a Deus pela vida das suas ovelhas. O apóstolo Paulo deu graças a Deus pela vida da igreja de Filipe. Logo, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 6, no versículo de número 6: tendo certo por isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Sabe esse desânimo que você sente, às vezes que tem que vir na igreja, pastor Elias, o desânimo, o cansaço que o irmão Alberto sentiu hoje, não se preocupe, porque aquele que começou a boa obra em vós, ele vai aperfeiçoar a sua vida até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje você pode até se cansar, hoje pode até ser difícil vir à igreja, hoje você pode até passar por luta, mas o nosso Senhor Jesus aperfeiçoará a nossa salvação até o dia da sua vinda. Ninguém vai ficar para trás, ninguém vai ficar a ver navios, muito pelo contrário, mas nós iremos todos juntos, no abrir e piscar de olhos, ao soar da última trombeta, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor Jesus Cristo nos ares e estaremos para sempre com o Senhor, para sempre com o Senhor, para sempre com o Senhor. E para que você esteja nesse dia, o segredo é você não parar. O segredo é mesmo o dia que estiver desanimado: ah, hoje eu vou porque eu estou fraco. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É o dia que eu estou fraco e o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É no dia que eu digo: Senhor, eu não consigo. É o dia que o Espírito Santo enche a minha alma e diz: você não consegue, mas eu te sustento. Você sente dor, mas eu te curo. Você está cansado, mas eu te levanto. Porque o Senhor nosso Deus, Ele é fiel para aperfeiçoar a nossa salvação até o dia do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome de Jesus. Exaltado é o nome de Jesus. Maravilhoso é o nome de Jesus. O apóstolo Paulo então vai continuar escrevendo a sua carta, e a partir do versículo de número 12, ele vai começar a falar sobre as suas lutas, ele vai começar a falar sobre as suas dificuldades. E ele diz certa feita, escrevendo em uma de suas cartas, que quando ele estava em Éfeso, caminhando para uma viagem missionária, ele foi tentado de tamanha maneira, a luta foi tão grande, que ele pensou até em desistir da vida. Mas aí ele continua dizendo: mas o Senhor se pôs em meio à minha caminhada e me sustentou. O Senhor me sustentou. Ele disse que foi tentado de maneira que até pensou em desistir
da própria vida. Agora, meu irmão, pense comigo que tentação é essa, pensa comigo que luta é essa. Ele dizendo que lutou contra as feras, ele dizendo que passou por uma luta tão grande que pensou até em desistir, mas o Senhor Jesus sustentou a vida dele. Apóstolo Paulo esse que vai dizendo no versículo de número 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana. Ele está dizendo que estava na cadeia, mas ele disse que por causa das suas cadeias o evangelho estava sendo pregado. Por causa de seus sofrimentos o evangelho estava sendo anunciado. Bem-aventurado é o homem que por causa das suas lutas o evangelho é anunciado, por causa de suas fraquezas o evangelho é pregado. O que isso quer dizer? O dia que você está cansado, mas decide estar aqui na casa de Deus, você está abrindo mão das suas lutas para que o evangelho seja pregado. Você está vivendo as suas lutas para que o nome do Senhor seja glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo vai dizendo no versículo de número 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque o apóstolo Paulo já sabia que nessa terra a única coisa que ele podia fazer era deixar-se gastar pela obra do Senhor, era deixar-se gastar pela vida pelo Senhor Jesus Cristo, porque ele estava caminhando para algo maior. E ele diz isso para a igreja de Filipe, não para se vangloriar, mas ele está dizendo para a igreja de Newry nessa noite: se gaste e se deixe gastar pela obra do Senhor, viva de maneira que o Senhor seja glorificado, para que naquele dia você tenha o que apresentar diante do Senhor Jesus. E ele vai dizendo que para ele o viver é Cristo, porque ele vive pelo evangelho, e o morrer é lucro, porque quando morrer ele se encontraria com o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E ele diz que ele prefere partir para estar com Cristo, mas enquanto ele não parte, ele tem certeza de que o evangelho vai ser pregado através das suas lutas. E ele diz no versículo de número 23, eu tenho o desejo de partir para estar com Cristo, mas também tenho o desejo de ficar e pregar-vos a palavra. Mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo o desejo de partir para estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Pregar a palavra é maravilhoso, anunciar o evangelho, o apóstolo Paulo tinha convicção de que é maravilhoso. Viver aqui nessa terra sendo pastor, ele tinha convicção de que era maravilhoso, mas no seu coração ardia o desejo de estar com o Senhor Jesus Cristo. Esse tem que ser o desejo do coração do crente. Esse é o maior desejo do coração de uma igreja que busca o Senhor, tendo o desejo de estar com Cristo, porque isso é muito melhor. E por que é muito melhor? Eu posso dizer para você algumas razões de que porque estar com Cristo é melhor, porque estar no céu é melhor do que estar aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9 da sua primeira carta, ele vai dizer que aquilo que jamais penetrou no coração do homem, nem o homem jamais poderia imaginar, é aquilo que Deus tem preparado para aquele que ama a sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Estar com Cristo é muito melhor do que estar aqui. Porque estar com Cristo é melhor, porque aqui nós padecemos de enfermidade, aqui nós padecemos de dores, aqui nós padecemos de lutas, aqui nós choramos. Mas o apóstolo João, escrevendo o livro do Apocalipse, vai dizer que dos nossos olhos toda lágrima ele enxugará, e as nossas lutas, nossos corpos serão transformados, seremos um corpo glorificado como o corpo de Cristo Jesus. Essa carne
carne aqui que está sujeita à enfermidade, está sujeita à artrite, está sujeita à artrose, está sujeita à pneumonia, está sujeita a problemas de saúde. Eu quero dizer para você nessa noite que você vai receber um corpo novo, um corpo glorificado, um corpo semelhante ao de Cristo, porque estar com Cristo é muito melhor. Bendito seja o nome de Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Exaltado é o nome de Jesus. Nós precisamos ter a convicção de igreja, de que nós não estamos congregando aqui para ficar aqui. Nós não estamos aqui nessa igreja pequena, nesse local apertado, com poucas pessoas para ficar aqui. Você não congrega no Ministério Rocha Eterna para viver na Irlanda. Você não congrega no Ministério Rocha Eterna para fazer viagens a Portugal todo ano. Não, nós congregamos aqui porque queremos estar com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. E se essa vontade não dominar o seu coração, eu lamento te informar, mas você vai pecar. Se essa vontade de estar com Cristo não dominar a sua mente, eu lamento te dizer, mas vai chegar um período na caminhada, ferver no seu coração, de fazer a vontade de Deus e de estar com Cristo Jesus. Você pode estar cansado, mas continua vindo na igreja. Você pode estar desanimado, mas continua pegando a palavra de Deus para ler. Você pode até estar doente, mas vai até na cadeia onde o apóstolo Paulo se encontrava, levar para ele as doações das igrejas. Bendito seja o nome de Jesus, porque estar com Cristo é o desejo que domina o nosso coração. Oh glória, exaltado é o nome de Jesus. O apóstolo Paulo então ele vai continuar escrevendo a sua carta, e quando ele vai partindo desde o capítulo 1, desde o versículo 27, ele muda o teor da sua escrita, e agora ele começa a escrever de uma maneira mais doutrinária para a igreja de Filipe. E ele começa agora a falar sobre qual é o comportamento de que uma igreja deve ter, e ele vai continuar discorrendo, dizendo que nós devemos nos importar com nós mesmos e estar em união. Nós devemos cuidar um dos outros. Ele diz no versículo de número 27: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que vá e vos veja e esteja ausente e ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo que a nossa fé, ela tem que ser tamanha, de que quando as pessoas lá fora ouvir sobre nós, eles vão perceber de que nós estamos imitando a Jesus Cristo. E veja bem o que ele diz, que a igreja do Senhor, ela deve andar combatendo o mesmo combate, no mesmo espírito, no mesmo ânimo, pela fé e pelo evangelho. O que isso quer dizer? O nosso objetivo é um só: chegar no céu. Eu não estou na igreja com o objetivo, eu quero pregar mais do que o pastor Zezílio. Eu não estou na igreja com o objetivo, eu tenho que ser mais visto do que o ciclano, do que o fulano. O meu trabalho tem que ser mais visto. Não, o apóstolo Paulo está dizendo que o nosso objetivo precisa ser um só. E qual é o objetivo? Fazer a vontade de Deus, para que as pessoas lá fora se convertam pela nossa maneira de viver. As pessoas lá fora precisam olhar para a igreja e sentir desejo de estar na igreja, pela maneira que nós vivemos a fé em Cristo Jesus, pela maneira que nós cuidamos um dos outros. Nós transparecemos o amor de Cristo Jesus em nós. O apóstolo Paulo continua escrevendo, e no versículo de número 3, ele vai dizer que nada nós devemos fazer por contenda ou por vanglória, mas nós devemos fazer tudo por humildade no Senhor Jesus Cristo. E ele continua dizendo, o apóstolo Paulo não para, e ele diz no versículo de número 5: de sorte que haja em vós
o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento era esse? Ele continua dizendo que mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas antes se tomou forma de servo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E Ele está dizendo para nós de que o nosso sentimento tem que ser o mesmo sentimento de Cristo. Nós não estamos no Evangelho para imitar os artistas da moda, não estamos no Evangelho para imitar os mesquinhos do mundo, mas nós viemos para Cristo para imitar o Senhor Jesus Cristo. E dentro da igreja precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que Ele não toma por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo Deus, mas Ele se faz em forma de servo. Ser servo é o que nos faz grandes diante de Deus. Marcos capítulo 10, versículo de número 43, é interessante, desde o versículo 41, se não me falha a memória, naquele capítulo, eles estavam ali conversando entre si, e os filhos de Zebedeu vão chegar em Jesus e vão dizer: mestre, permita-nos pedir uma coisa. O Senhor Jesus vai dizer: pode pedir. E eles vão dizer: nós queremos sentar uma à direita e uma à esquerda do Senhor na glória. Então o Senhor Jesus começa a observar e vai dizer: vós nem sabem o que pedir, mas isso aí eu não posso conceder, porque o meu Pai que está nos céus, Ele já prometeu o lado direito para aqueles que foram salvos, para aqueles que vão ser salvos, isto é, a igreja do Senhor. Mas aí o Senhor Jesus não podia perder aquela oportunidade, e aí Ele vai dizer para aquele discípulo: mas se vós quer ser o maior, se vós quer ter um nome grandão, se vós quer ser achado em evidência, o maior de vós, seja porém o que serve a todos. Aquele que quer ser o maior, seja porém aquele que serve a todos com alegria. Bendito seja o nome de Jesus. Nós precisamos compreender de que no Evangelho os valores são invertidos. Lá no mundo está em evidência aquele que o nome dele está nos outdoor. Lá no mundo está em evidência aquele que está com o microfone na mão. Lá no mundo está em evidência aquele que tem muito seguidor na rede social. Mas no reino de Deus, o maior é aquele que mais serve com alegria. O maior é aquele que faz a obra do Senhor com alegria. Não adianta nada fazer a obra do Senhor com soberba no coração. Não adianta nada fazer a obra do Senhor pensando em agradar a homens. Mas quando nós esvaziamos de nós mesmos e pensamos: eu estou fazendo aqui, isso aqui na casa de Deus. Você pode estar rapando o chão, você pode estar varrendo, você pode estar lavando o banheiro, mas quando você compreende que você está fazendo aquilo para Cristo, se fazendo em forma de servo, você entende o Evangelho verdadeiro. O verdadeiro Evangelho é: quanto mais nós nos diminuímos aqui na terra, maior nós seremos na Ele está olhando a minha caminhada. Bendito seja o nome de Jesus, o nosso Senhor. O escritor aos Hebreus vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem nós devemos tratar. Já viu? Mas Deus te viu naquela noite, Deus te observou naquele dia. Bendito seja o nome de Jesus. Deus está vendo a luta do Senhor pastor Elias, a dificuldade de manter aquela igreja unida, mas o Senhor Deus manda dizer para você que Ele está te sustentando. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está te vendo. Talvez os irmãos não estejam te olhando, talvez os irmãos não sabem que é difícil, mas o Senhor nosso Deus está te vendo. Bendito seja o nome de Jesus. Nós precisamos compreender de que Deus, o nosso Senhor, está conosco. E a Bíblia diz, segundo o salmista, que Ele acampa ao nosso redor, ao redor de todos aqueles que o temem, e os livra do mal. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus.
Quando nós entendemos o Evangelho, nós andamos em forma de servo. A humildade é como a humildade de um servo. O Senhor manda, nós obedecemos. Bendito seja o nome de Jesus. Já dizia o Senhor Jesus no Evangelho de João: vida pelos seus amigos. Eu andei dando uma estudada, e quando nós olhamos ali para o original, para a palavra em grego, a palavra dar a vida pelos seus amigos não é somente de dar, morrer pelos seus amigos, mas é também de servir aos seus amigos. Significa também aquele que doa a sua própria vida para o bem de alguém próximo a ele. Não há amor maior do que esse. O apóstolo João, escrevendo a sua carta, lá no final da Bíblia, ele vai dizer que todos nós que amamos a Deus, nós devemos amar também ao irmão do nosso lado. Nós devemos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Porque se nós não podemos amar o nosso irmão que nós estamos vendo, como que nós vamos amar a Deus se nós não estamos